Olá, galerinha! Tudo bem? Aqui é o tio Igor, professor de Geografia do Colégio Novo Éden. Hoje vamos trabalhar com conteúdo muito legal. Vamos trabalhar com recursos naturais na Europa e na Ásia, desenvolvimento e progresso. É um conteúdo de nono ano para vocês, do nono Alfa, nono Bravo, nono Charlie do Colégio Novo Éden. Então vamos lá. Pessoal, observe essa imagem. É com base nessa imagem que a gente vai trabalhar a nossa videoaula de hoje. É o extrativismo mineral e o extrativismo vegetal. São os recursos naturais que a natureza nos fornece, ok? Então, os recursos naturais na Europa. Um dos fatores que contribui para o desenvolvimento das atividades industriais na Europa foi a descoberta da utilidade do carvão como combustível e como componente para a produção de aço. Pessoal, basicamente o que esse slide está dizendo? Vocês lembram lá que o berço da industrialização se deu na Inglaterra, em meados do século XVIII, ali basicamente entre 1750 e 1760. E por que que o berço da civilização, o berço da industrialização se deu nesse país? Justamente porque eles encontraram jazidas de carvão lá. Jazidas de carvão, que é esse recurso natural aí, muito importante para gerar eletricidade e principalmente para locomover aí as locomotivas. Então, principalmente os trens, né, os trens a vapor. Isso serviu como combustível para mover aí os trens, para escoar a produção. Então, foi construída uma malha ferroviária bastante considerável no território britânico, em que já era possível então você escoar a produção, né, de Londres ali para outras cidades no seu entorno. Ah, professor, mas só por causa disso que foi importante o carvão? Não. Além de mover então os trens, o carvão mineral serviu como combustível para mover as embarcações. Então, embarcações que antes, né, eram pequenas embarcações, a caravelas, escoavam uma produção limitada. Agora você pode escoar a produção em grandes navios, navios movidos a combustão de carvão mineral. Então, carvão mineral, um recurso natural extremamente importante para a Inglaterra, que foi o berço da civilização, e para toda a Europa. Haja vista que os países que viram a Europa, a Inglaterra se industrializar daquela maneira como ela se industrializou, passaram a utilizar a mesma estratégia. Então, depois da Inglaterra veio a Alemanha, depois a França e outros países do seu entorno ali passaram, a Holanda, a utilizar então essa matéria-prima como fonte de energia, tá? Então, quais são outros recursos na Europa? O ferro extraído na natureza sob forma de minério, ele é explorado principalmente ali na Rússia. Ô, professor, mas a Rússia não é um país asiático? Não, estamos falando da Rússia da parte europeia, tá? Então, a Rússia, grande produtor mundial. França e Suécia. Então, a França também produz ali muito, né? Tem em seu subsolo ali muitas dessas jazidas minerais. E a Suécia ali, alguns países da Península Escandinava, mas principalmente ali a Suécia. Outros recursos da Europa. Então, o manganês é um metal de transição de coloração branco-cinzento, parecida com o ferro. O manganês, que inclusive a gente tem em abundância aqui no nosso país, você encontra também em larga escala na Europa. É um metal de transição de coloração branca. O manganês ele é derivado para outros metais, então com o manganês você consegue utilizar ali como a produção de aço, enfim, de outros metais pesados, né, utilizados em grandes siderúrgicas. Seus principais produtores: Rússia, Ucrânia, Romênia e Hungria. Observe que já apareceu duas vezes a palavra Rússia ali, porque a Rússia, na parte europeia ali, possui, próximo ali dos Montes Urais, ali, um pouquinho mais ao norte,
você encontra muitas jazidas desse mineral. Outros recursos na Europa. Então a Europa vai ter o mercúrio, que é um metal líquido a temperatura ambiente, tem na Espanha, Itália, Rússia como seus maiores produtores mundiais. Para que usa o mercúrio? O mercúrio na mineração é, ó, joia. É um recurso natural extremamente importante para você fazer ali a separação, para você utilizar ali nas grandes mineradoras, tá? Pessoal, como é que está distribuído então esses recursos naturais aí pela Europa? Então você observa ali a Rússia da parte europeia, vocês vai ter ali áreas industriais. O carvão mineral você vai encontrar mais na porção sudeste, ok? Na porção mais centro-sul da Europa ali você encontra essas jazidas. O gás natural na porção mais oriental da Europa, principalmente ali na Península Ibérica. O que seria a Península Ibérica? Aquela península, aquela parte mais. Deixa eu pegar aqui uma canetinha que eu já mostro para vocês. Aqui, ó. Que compreende aqui, ó, os países que vocês conhecem muito bem, que é Portugal e Espanha. Então você vai encontrar muitas jazidas de gás natural aqui nessa porção aqui, ok? E outros recursos que você vai encontrar aí, o petróleo, inclusive. Petróleo você vai encontrar aqui na porção mais setentrional da Europa. Pessoal, continuando então a nossa dinâmica, nossos estudos, agora eu vou mostrar para vocês um mapinha aqui, como está distribuído então esses recursos naturais de maior importância na Europa, né? Então, principalmente ali o carvão e o petróleo. Então, como que está distribuído? Como que está? Observe que o petróleo, como eu já havia dito, ele está restrito à porção mais ao norte. Mas o carvão você encontra um pouquinho melhor distribuído pela Europa. Então você vai encontrar ali na Península Ibérica uma quantidade considerável, né, de jazidas de carvão. Na região, na porção mais centro-sul, na porção mais central, no sudeste da Europa também, próximo ali à região do Mediterrâneo, você encontra jazidas de carvão, mas muito bem distribuídos, né? Muito bem distribuídos mesmo. Já o petróleo está restrito na porção mais ao norte e você encontra também regiões industriais, mais na região central, né, indústrias de base, metalúrgicas, siderúrgicas, principalmente ali no Vale do Ruhr. Vale do Ruhr, para quem não conhece, é como se fosse uma zona franca de Manaus aqui para nós, aqui no Brasil. Então é uma região ali repleta de indústrias, indústrias de base, muitas jazidas de minerais naquela região ali, inclusive. Tá? Muito bem. Pessoal, dando continuidade aí, mas nesse slide eu consigo mostrar para vocês melhor como é que está distribuído os outros recursos naturais, que tem uma relevância um pouco menor do que do slide anterior, tá? Mas, no entanto, é importante para a economia europeia. Então você vai ter florestas, extrativismo vegetal muito bem distribuído. O extrativismo vegetal é restrito mais na Península Escandinava, ali onde você tem uma porção maior. Na Rússia, da parte europeia, ali também na região mais ao norte, você, um pouco a oeste dos Montes Urais, você vai encontrar ali muitas reservas de madeira, então reservas extrativistas. A pecuária intensiva também distribuída. Pecuária intensiva, essa sim, você vai encontrar em toda a porção europeia, justamente porque a agricultura europeia tem por característica ser intensiva, tá? O uso de máquinas. Haja visto também que, como são terrenos agrícolas limitados, né? Então são propriedades agrícolas limitadas. Você geralmente o uso do solo ele é intensivo,
na Europa. Então, o uso de insumos, fertilizantes, agrotóxicos, pesticidas, inseticidas, defensivos agrícolas, desde agrotóxicos e, enfim, sistemas de irrigação, sistemas de correção do solo, enfim. Então, são uma N variedades de técnicas agrícolas que você utiliza em todo o território europeu, com o intuito de aumentar a produtividade. Tá? Então, são pequenas e médias propriedades muito bem distribuídas, propriedades agrícolas muito bem distribuídas por toda a Europa. Vamos também ter a hortifruti-cultura, que são a cultura das hortaliças, a cultura ali dos gêneros alimentícios, das frutas, né? Você vai ter ali muito bem distribuídos também por toda a Europa. Não tem um número significativo dessas culturas agrícolas, haja visto que o clima europeu é um clima temperado. E esse clima temperado ele não favorece assim, tanto quanto um clima tropical pode favorecer então as culturas agrícolas, ok? Você vai ter muita agricultura irrigada. Por quê? Porque a Europa, muitos países são abastados financeiramente e têm capital suficiente para promover esse tipo de cultura, de agricultura irrigada. Haja vista que a agricultura irrigada, você precisa disponibilizar um capital aí considerável para você manter esse tipo de cultura agrícola, porque você tem um consumo de água muito considerável. Vamos ter a agricultura mediterrânea, vamos ter a vinicultura, enfim, outras pequenas culturas de menor relevância. Então, pessoal, continuando aí nossa dinâmica, agora vamos falar um pouquinho mais sobre recursos naturais da Ásia, tá? Vamos falar um pouquinho do continente asiático. E quando se fala de continente asiático, você tem que lembrar que os recursos naturais que envolve de maior poder aquisitivo, principalmente para a Rússia da parte asiática, leva-se em consideração o petróleo e o gás natural. Haja vista que o petróleo e o gás natural, o petróleo, né, a Rússia é o sétimo maior, que tem a sétima maior reserva desse recurso natural de todo o planeta. E possui a maior jazida de gás natural do planeta. Inclusive, nesse último ano que passou, a Rússia foi o maior produtor também desse recurso natural. Então, 19% de todo o gás natural foi produzido em território russo. Tá? E a Rússia exporta cerca de 62 bilhões de metros cúbicos anuais para a União Europeia. 60% de todo o gás natural que a União Europeia consome é proveniente da Rússia. Então vejam bem, é um país extremamente importante no que tange o recurso natural de petróleo e gás natural. Mas temos outras produções também de muita importância. Por exemplo, o ferro, o chumbo, o zinco e o manganês, principalmente o manganês, que é um derivado para outros metais, né, muito importante em território asiático, no continente asiático. Os países do Oriente Médio também têm, né, tem grande consumo e exploração do petróleo, sua principal fonte de riqueza. A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo do mundo. A Arábia Saudita, então vejam bem. Temos o Kuwait também, que está ali na lista, está entre os 10 maiores produtores desse recurso energético. Muitos países fazem parte do bloco econômico chamado OPEP, a Organização dos Países Exportadores do Petróleo. Os países ali do Oriente Médio são os que têm maior importância nessa organização política aí. Tá? Passar para o próximo slide aí. Recursos naturais do Sudeste Asiático. No Sudeste Asiático, então, grande importância aí, destaque para a China. A China também tem a sua parcela significativa ali, expressiva, né, na produção de petróleo, carvão, ferro, chumbo, zinco, né? Mas a China ela é mais importante no que tange o consumo, tá? Nem tanto a exportação, nem tanto a produção, mas sim o consumo. A China, para quem não sabe,
é o maior consumidor de matéria-prima no planeta. E quem é o maior parceiro econômico da China? Quem é o país que mais exporta matéria-prima para a China? Alguém sabe? É o Brasil. O Brasil é o maior parceiro econômico da Rússia, da China, perdão. Então, existe uma troca, na verdade, entre Brasil e China, uma relação econômica entre esses dois países. O Brasil exporta matéria-prima para a China e compra o produto manufaturado chinês. Então, o Brasil vende matéria-prima, a China agrega valor a essa matéria-prima e revende para o Brasil nesse ciclo. É um ciclo vicioso. Então, é muito importante o Brasil. Inclusive, esses dois países aí, Rússia e China, fazem parte dos BRICS, tá? Que essa não é um bloco econômico, né? Mas pode considerar aí como um grupo de países emergentes que mais crescem economicamente, né, na atualidade, tá? É muito bom ter parceiros com esse grau de importância no planeta, no mundo, porque se um dia o Brasil precisar de um desses parceiros econômicos, recursos naturais não vai faltar, ok? Então vamos lá. Região sul da Ásia e seus recursos, aspectos gerais da economia. Então a região sul da Ásia está entre uma das mais pobres do mundo. Tá, pessoal, em vez de eu ler tudo isso aqui, eu vou resumir para vocês. Por que é considerado uma das regiões mais pobres do mundo? Porque a economia do sul, da região sul da Ásia, está voltada para o setor primário. E como vocês sabem, o produto primário ele tem um valor econômico menor do que se seria um produto industrializado. Um produto industrializado, então, vale mais que um produto primário. E como a economia do sul asiático está diretamente voltado para a agricultura, né? Então, o sul asiático ele tem um poder aquisitivo menor comparado com os outros países, né? Que compreende ali a Ásia, a porção mais ao norte, né? A porção ou até mesmo o Oriente Médio, ok? Há exceções, no caso. Uma das exceções, que faz parte dos BRICS, inclusive, é a Índia. Ah, professor, você está me dizendo que a Índia é grande produtor e exportador de recursos minerais? Não. Na verdade, a Índia ela é muito importante porque ela é grande produtora de softwares. E também ela exporta, além de softwares, exporta serviços. Ela vende serviços de call centers, por exemplo, porque o indiano ele tem por cultura, é uma cultura indiana, eles costumam falar várias línguas. Então é uma grande indústria de call center e também, inclusive, indústria cinematográfica. Eles vendem softwares, eles vendem tecnologia, eles vendem cinema. É um povo muito inteligente. Ah, professor, mas eu ouvi falar que há uma grande desigualdade social na Índia. Tá, mas no que tange recursos naturais, no que tange a economia, exportação de. Nem tanto, eles não são tão fortes na questão de exportação de matéria-prima, mas eles têm uma certa influência quanto alguns, por exemplo, roupas, indústria têxtil da Índia, ela é muito importante, muito forte na economia mundial. Vamos lá para a próxima. Vou falar um pouquinho da Rússia, né? Então, novamente, tem que salientar que petróleo, gás, carvão tornam a Rússia muito rica em recursos naturais, né? Então é o sétimo maior produtor de petróleo, tem a sétima maior jazida, né, reserva natural de petróleo, e tem a maior reserva de gás natural do planeta, ok? Pessoal, aqui um mapinha como que está distribuído aí os recursos naturais na Ásia, ok?
Que é importante aqui mostrar para vocês? Oriente Médio, observe ali como o petróleo, como que você encontra o petróleo no Oriente Médio. Então, você encontra várias jazidas de petróleo na região do Oriente Médio. Tá? Olha aí. Ok? Petróleo é esse triângulozinho amarelo. Gás natural bem distribuído, né? Bem dividido aí pela Ásia. Você vai encontrar também o carvão muito bem distribuído, mais numa porção mais meridional da Ásia ali, a porção mais oriental ali também você encontra, principalmente na China. Então, a China não tem tanta relevância, não é tão expressivo, né? Não tem tantas jazidas de minerais assim, né? Eles são mais consumidores, mas ainda assim eles são muito fortes no que tange aí esse recurso do carvão mineral. Eles têm muitas jazidas de carvão mineral também, tá? Não são números tão expressivos, mas tem. Que mais? Um gás natural, você vai ter aqui, ó, nessa região mais central aqui na Ásia, tá? Na verdade, meu mapa aqui está cortado, mas você vai encontrar o gás natural em todo o território, mais na região mais ao norte da Rússia aqui você vai encontrar algumas jazidas de minerais que são as maiores no mundo, ok? E todo esse gás natural russo ele passa pela região ali da Ucrânia e por isso que eles têm esse conflito ali com a Ucrânia, porque a Ucrânia quer se tornar independente, quer ser independente da Rússia e a Rússia quer polarizar aquela região por conta de que o gás natural passa por baixo desse país, né, para chegar até a Europa. Os oleodutos ali, os gasodutos passam por território ucraniano, ok? Vamos falar um pouquinho agora do setor primário, né? Extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal e animal, você vai ter ali uma influência enorme. Veja essa coloração amarela aqui, ó. Tá? Essa coloração amarela aqui, essa é a única região, né, da Ásia que você não tem grandes culturas agrícolas. Tá? Agora na área verde você vai ter aqui a floresta da taiga. Ela é priminha da mata daqui, das araucárias. Ela é muito próxima da araucária, muito semelhante à mata dos pinhais. E para quem não sabe, a mata dos pinhais, né, o pinheiro, é rico em madeira mole. É uma madeira muito utilizada no setor moveleiro, tá? E que gera também uma certa riqueza e uma economia. Para essa região é muito importante economicamente. Vamos ter a cultura irrigada ali, é mais restrita a porção ali, o sudoeste da Ásia. Vamos ter a pecuária extensiva, que é o gado solto. O gado solto você vai ter ali regiões também um pouco limitado ali no Oriente Médio, mais restrito a porção do Oriente Médio ali. E é isso aí. Vamos ver o que mais a gente tem. Pessoal, quadradinho ali, ó, gás. Eu queria falar para vocês, mostrar para vocês quanto que você vai ter a proporção de gás natural, de gás e petróleo e esses recursos, né, combustível fóssil em geral. Olha a proporção que você vai encontrar nesse continente. É impressionante como tem petróleo e combustível fóssil no Oriente Médio, tá? Que é o Oriente Médio, para quem não sabe. Vamos ver aqui. Pessoal, essa foi mais uma videoaula. Agora vamos trabalhar, né? Mãos à obra, né? Vamos ter algumas atividades aí para vocês fazerem. Temos atividades da apostila, páginas 32, 33, 37, 40. Caderno de atividades, páginas 16, 17, 18 e 20. Mas, professor, tudo isso? Não, pessoal. Eu já dei uma olhada ali na apostila. Tem páginas que tem 1 ou 2 exercícios. Mas todos eles
estão diretamente relacionados à videoaula. Se vocês precisarem revejam em vídeo, deem uma lida, mesmo que superficial, ou melhor, dê uma lida boa ali na apostila, porque tem informações complementares dessa videoaula aqui que eu apresentei para vocês, ok? Usem máscara se forem sair, né, de casa. De preferência, fiquem em casa. Estou com saudade de vocês. Logo, logo estaremos juntos, tá, pessoal? Então, tudo de bom para vocês aí. Um abração, um beijo. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Essa imagem linda dessa plataforma petrolífera. Tudo de bom para vocês. E é isso aí. Um abração. Tchau, tchau.